Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Louvamos a Deus por mais essa rica oportunidade de estar na sua casa, na tua presença, nessa manhã, onde cremos que as misericórdias do Senhor, como diz a própria Escritura, que se renova a cada manhã, e mais uma vez nesse dia somos alcançados por essa misericórdia. Domingo pela manhã, escola dominical, momento da gente estudar a palavra de Deus, e que ao estar aqui, seu coração esteja aberto, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos assim compreender, entender, absorver os ensinamentos, para vivermos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Então sejam todos bem-vindos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27, Salmo de número 27, é um Salmo de Davi. Exatamente, Davi está ali desejoso de estar na presença do Senhor. A Sociedade Bíblica colocou como título, anelo pela presença de Deus. Então Davi, ele tem um anseio, e nós vamos ver aqui nesse pequeno salmo de 14 versículos, a sua busca desejosa de ter a presença do Senhor, de poder estar junto também na congregação dos santos, usufruindo da graça, da presença do Senhor, reconhecendo os benefícios desse Deus. Amém? Salmo 27, você pode aí acompanhar. Diz assim então o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadeça-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o seu caminho, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Louvado seja Deus. Esse anelo, esse desejo pela presença do Senhor, essa certeza que só em Deus ele está seguro, protegido, e a alegria de estar aonde? Na casa. No caso de Davi, ainda não existia templo, a arca da aliança ficava lá no tabernáculo, mas ele tinha o desejo de estar, podendo oferecer a Deus a sua adoração. Amados irmãos, eu e você temos caminhado a cada dia, a cada amanhecer. Deus tem nos permitido trabalhar, Deus tem nos permitido a convivência junto dos nossos familiares, amigos, mas nós andamos por tantos lugares, e hoje o fato de entrarmos por essa porta é um milagre. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem poupado a sua vida, Ele tem demonstrado o seu amor e o cuidado para contigo. E qual deve ser então a motivação ao entrar por essas portas? De gratidão, de louvor, de bendizer e agradecer ao Senhor. Esse é o momento que nós temos,
de poder estudar a palavra, mas também de louvar, engrandecer e bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E manter um bom ânimo, na certeza que o Senhor está presente como o protetor, o guardador, o salvador de nossas vidas. Então, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos bendizer, engrandecer a Ele, que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda exaltação. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado porque ao entrar por essas portas, já nos deparamos com um texto sagrado que vem mostrar a importância da Tua presença. Davi fala de um cuidado tão especial, de um amor, de uma proteção, que ele diz, ainda que o quase impossível pudesse acontecer, que um pai ou uma mãe desamparasse, ele tinha certeza que o Senhor não o deixaria só, não desamparava ele, porque ele tinha plena confiança da sua presença, do Deus guardador, do Deus protetor, do Deus que o abençoou. Isso o motivava ainda mais a louvar, a adorar, a estar na presença de Deus. Estamos aqui, entramos por essas portas, temos esse texto que nos chama a atenção para buscar, para ter o anseio, o desejo da presença de Deus. Que o Senhor receba os louvores, que o Senhor receba os cânticos que vamos entoar a Ti nesta manhã, que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra, nos dando entendimento, fortalecendo a nossa fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da Tua palavra. E que, ó Deus, esse período que aqui vamos estar, nessa casa acolhedora, seja de edificação para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos um bom pastor, e o bom pastor, além de dar a vida pela ovelha, o bom pastor, ele nos conduz a pastos verdejantes. Então, resgatando aí, como sugestão da Liliane, essa canção, né? Já há um bom tempo que a gente não canta, mas louvando ao Senhor, porque Cristo é o meu, é o seu, é o nosso pastor. Cristo meu pastor, Pode usar as mãos, ó. aonde fores vou, e onde me guiares irei. Você já tomou essa decisão? Eu já decidi me afinar a sua voz, e onde me guiares irei. Seja em pastos verdes ou águas tranquilas, onde eu estou, tu estás. Mas tu estás enfrentando montanhas ou vales de terror. Cristo meu pastor Me guiará. Aleluia, lá em cima. Cristo meu pastor, Aonde fores vou, e onde me guiares irei. eu já decidi me afinar a sua voz, e Onde me guiares irei. seja em pastos verdes ou águas tranquilas, onde eu estou, tu estás, mas tu estás enfrentando montanhas ou vales de terror. Cristo meu pastor, Me guiará. seja em pastos verdes, seja em pastos verdes ou águas tranquilas, onde eu estou, tu estás, mas tu estás enfrentando montanhas ou vales de terror. Cristo meu pastor, Cristo meu pastor, Cristo meu
guiará. Glória a Deus. Feliz aquele que tem a Cristo como pastor da sua vida. Não lhe faltará o pasto verdejante, ou seja, o alimento. Não lhe faltará as águas de descanso. Porque na trajetória de nossa vida, quanto não são os dias em que nos sentimos assim, cansados, sobrecarregados, e Ele vem como um bálsamo que refrigera a nossa alma. Ele é o bom pastor de nossas vidas e por isso nós louvamos a Ele, louvamos a sua presença. Mas Jesus também falou algo importante, quando então preparava os discípulos acerca da sua crucificação e a necessidade dele ir assunto aos céus. Ele falou: vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos. Há uma promessa, mas para que essa promessa venha, aconteça, esteja com vocês, sobre vocês, é necessário que eu suba. De quem Jesus estava falando? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo se faz presente neste lugar. Ele habita em nós, em nosso coração. Ele é o poder. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Que assim, amados irmãos, na presença, na força do Espírito Santo, possamos prosseguir. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Louvemos ao Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Seja uma oração e que seja um cumprimento na sua vida. A presença do Espírito Santo fortalecendo, restaurando, dando unção para a gente prosseguir. Glória a Deus, aleluia. E o poder do Altíssimo te envolverá. Olha o resultado disso. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e o teu corpo todo novo se fará. Aleluia! Que assim seja, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Renova, restaura. Vem, Espírito Santo, sobre o teu povo nessa manhã. Glória a Deus. Seu choro vai se transformar em alegria. Esse choro não é um choro de tristeza, não é um choro de angústia, de perdas, mas é um choro de quem foi visitado pela presença do Senhor e a sua vida foi mudada. Aleluia. E chorará e saltará. Glória a Deus. Agora convide. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Que o Senhor te visite essa manhã, meu irmão. Aleluia. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra dos quatro cantos. Venha sobre a tua igreja essa manhã. Alcance os corações abatidos. Ora, alcança, Senhor, e opera o teu querer e a sua maravilha, para que vidas novas, restauradas neste lugar. Aleluia. Teu Espírito renovará, e o teu corpo todo. Que assim seja, pelo poder do teu Espírito, a tua alma. Promessa de Deus, igreja. Viverá. E o teu corpo todo novo se
e saltarás de alegria. Chorarás. Assim o Senhor há de fazer na sua vida, seu coração. Mas é preciso que você busque e deseja. Então clame você agora. Vem, vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. O Senhor, Ele está entronizado em meus louvores do Teu povo. E é na pessoa do Seu Espírito que convence o homem, que restaura, que fortalece, que Ele se faz presente para visitar você nessa manhã. Aleluia. E transformar o seu coração e te encher de gozo e de paz. Vento, vento do Espírito sopra sobre este lugar, ó Deus. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra neste lugar. Peça a Ele e enche os nossos corações. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, só a Tua presença santa, sopra sobre nós. Venha, Senhor Deus, quantas não são as vezes em que abatidos, cansados, nos encontramos, mas estar diante de Ti é sempre uma oportunidade de ser avivado, restaurado, fortalecido. Estamos aqui, ó Deus, crendo no Teu poder, crendo na Tua presença restauradora, crendo que o Senhor é aquele que, como nós cantamos, o bom pastor que nos leva aos pastos verdejantes, as águas de descanso. Eis aí a Tua igreja, Senhor. Precisamos e dependemos da ação do Teu Espírito, ó Deus, para prosseguirmos em nossa jornada. Deus, Tua palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que olham para trás. Ajuda, Senhor, ajuda para que ninguém fique pelo caminho. Tu conhece, Tu sonda os nossos corações, Tu conhece como cada um chegou aqui essa manhã. Então ministra sobre nós, ministra sobre a vida dos Seus filhos, ó Pai, e traga a eles o renovo que precisam, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Precisamos viver uma vida de consagração, de entrega, de ser separado ao Senhor, reconhecendo Ele como Rei, como dono, como grande eu sou, o poderoso, o Deus da nossa vida. Ao Rei dos Reis consagra tudo que sou. É um desafio essa canção, porque nem sempre nós estamos dispostos assim. Não, eu ofereço, mas está bom, Senhor, só esse pedacinho, só esse tempinho já é o suficiente, tem um monte de gente, deixa os outros também fazer um pouco. Sendo trata sobre você, sobre mim, como eu e você temos respondido. Então essa canção ela é um pouco comprometedora, mas não é para que você deixe de cantá-la, é para que você busque cantar e viver o que você então vai dizer, consagrando todo o seu ser ao Senhor e dando a Ele a honra, a glória que é devida. Oh Jesus, aleluia. Estamos aqui para dizer.
consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. É você e Deus, é a sua vida, né? A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis Consagro tudo o que sou. Se você conhece o hino, feche seus olhos, adore. Se não, acompanhe a letra, mas orando, entregando a sua vida, todo o seu ser ao Senhor. Minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Louve, louve a Ele. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu Aleluia. és o Deus Criador. Vamos dar a Ele a honra e a glória que é devida. Aleluia. A honra, a glória, a força e
Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Erga suas mãos e dê a igreja, aleluia. Ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Exaltamos a Ti, é a Tua presença que nos alegra, é a Tua presença que satisfaz a nossa alma. Não há outro bem maior, igreja. Não há outro nome que importa que seja adorado, exaltado, glorificado, engrandecido. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele, somente a Ele, igreja, damos glória. Aleluia. Santo, santo, digno és Tu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nossa alma se alegra em Ti, refúgio de nossas vidas. Refúgio meu é o Senhor, e Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação. Os nossos lábios proclamam a Sua grandeza, a nossa voz é ousada para dizer quem Tu és, o que Tu és. Ah, Senhor, obrigado, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e verdadeiramente somos livres. Não há cadeias, não há prisões. Somos livres para adorar, para engrandecer o nome do Senhor, Salvador de nossas vidas, Ele que nos amou primeiro. Aleluia, bendito é o Teu nome. Ele que providenciou através da vinda do Seu Filho um meio para redimir, para restaurar, para reconciliar e dar a oportunidade para que eu e você tivéssemos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim hoje podemos estar aqui, amados. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Receba os louvores, receba os cânticos que entoamos a Ti nessa manhã, como frutos de lábios que confessam o Seu nome e engrandece assim a Tua presença. Louvado seja Deus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e dê um adeus, um aceno, né? Não um adeus que a gente não está indo embora, né? Mas um aceno para quem está ao seu redor. Glória a Deus. Alguns irmãos têm, né, aniversariado nesse dia, feito aniversário nesses dias. Nilton está ali, fez ontem, Tatiane. E eu fiquei sabendo hoje, rapaz, uma boa notícia e uma data emblemática, porque não são todos aqueles que têm oportunidade de chegar aos 80 anos, né? O irmão Francisco já até passou ali, né? Mas ontem o irmão José Valdomiro completou 80 anos. Que bênção, glória a Deus, né? E está aqui.
Sabe por quê? O Salmo 92 diz que ainda na sua velhice dará frutos. E assim é o justo, como o cedro do Líbano. Por que o cedro do Líbano? Porque ele tem raízes profundas, alcançando as correntes das águas. E mesmo nos dias de calor intenso, de sequidão, ele continua florescendo. Assim é o justo, e assim aqueles que perseveram no Senhor. Que bom, glória a Deus, que o Senhor continue dando vigor, abençoando a sua vida. Minha esposa ontem conversou com a mãe do Zé Cláudio, disse que ele já está se recuperando bem, né? Que bom, ficamos felizes por isso. É cada um daqueles, né, que tem tido a oportunidade aí de completar mais um ano de vida. Nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos. Como eu sempre dizia nos momentos da nossa confraternização, no café da manhã, eu penso que o pastor, ele só ganha significado a partir do momento, né, o seu ofício, as suas funções, as suas atribuições, ela só ganha significado à medida que tem rebanho, que tem ovelha, né, que tem membro. Sem membro, qual a importância do pastor? Né? Sem ovelha, qual a importância? Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, a quem Deus tem dado essa responsabilidade, mesmo sabendo que nós temos um supremo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entendo da minha responsabilidade e sei que ela só ganha esse significado à medida que temos membros, ovelhas. Então, que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Homens. Quem é homem, levanta a mão aí. Glória a Deus. Sexta-feira, dia 19, às 19 horas, de homem para homem. Nós estaremos aqui recebendo um profissional da área da saúde. A igreja ela é importante que ela também trabalhe nesse sentido. Nós cremos num Deus que cuida de nós, que é o médico dos médicos. O nome às vezes é atribuído Jeová Rafa, o Deus que cura. Mas Jesus também mencionou a importância, né, dos médicos, das pessoas da área da saúde. Quando ele disse, olha, os sãos não precisam de médico, mas sim quem? Os doentes. Mas há muitas coisas, amados, que nós podemos evitar. Como diz o ditado, melhor prevenir do que remediar. E na próxima sexta-feira nós vamos estar recebendo aqui um profissional da área da saúde para bater um papo de homem para homem. Esse mês de novembro, né, preconiza dentro do Ministério da Saúde, falar sobre o Novembro Azul, destacando algumas doenças, principalmente a questão do câncer de próstata, que é algo muito comum nos homens, né? E é preciso, a partir de uma certa idade, ter ali os exames de forma, né, constante, periódica, a fim de que prevenir, estar atento. E isso é algo importante, porque nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar, enquanto estamos aqui, desse templo do Senhor. Então, convido a você, homem, e eu tenho pedido que você traga pelo menos um. Não traga mais, porque senão, né, pode ser que a gente não dê, ainda com essa questão de distanciamento e tudo, mas que você venha. Primeiro, você tem que vir. E se você conseguir trazer um amigo, um parente, um pai, um irmão, ou um filho, um colega de trabalho, é uma oportunidade, olha, sexta-feira vai ter um papo de homem para homem. Então, nós não vamos estar aqui, né, estudando, pregando a palavra de Deus, mas dando a oportunidade, quem sabe você tem uma estratégia para você evangelizar, convidar um amigo para conhecer esse ambiente, entender que a igreja também é um lugar onde nós somos instruídos, para que possamos viver também uma vida boa e agradável. Amados, é Deus que determina o tempo de vida de cada um de nós, mas também as nossas escolhas, a maneira como nós vivemos, nos comportamos, agimos em determinadas situações, são determinantes acerca da nossa vida. E quando se faz escolhas ruins, ou não se cuida da maneira devida, mais tarde a gente tem que remediar quando dá, porque há ocasiões que já não dá mais tempo. Então, sexta, 19, não às 19h30, às 19 horas, tá bom? O palestrante, ele mora num outro município, e é importante também que a gente zele, cuide, embora eu ofereci a ele, eu falei, nossa,
uma vez que eu estou te convidando, né, a igreja vai estar se responsabilizando para você ficar num hotel e a gente pagar tudo. Ele falou, não, eu não quero, eu faço questão de dormir em casa todos os dias com a minha esposa. Eu falei, então tá bom, tá certo. E ele quer ir, porque, se tratando até de um final de semana, e conseguimos ali na agenda para que ele venha bater um papo com a gente. Sexta, 19, venha você, traga mais um homem contigo, tá bom? Muito bem. Vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade no dízimo e nas ofertas. Se você trouxe o seu envelope de casa e desejar trazer aqui à frente, eu gostaria que você desse depositar, se você desejar, né? Porque esse ato é um ato de louvor, de disponibilidade, jamais de obrigação, né? Mas sempre algo feito com liberalidade, para depois nós orarmos. Vamos orar e agradecer pelas ofertas. Bendito e poderoso Deus, louvamos a Ti pela vida financeira da Tua igreja, do Teu povo, irmãos esses comprometidos contigo, a fidelidade é a Ti, mas como nós demonstramos? Com a Sua obra, com o próximo, em dias tão difíceis, onde requer um desdobramento maior, uma generosidade para suprir a necessidade do outro. E obrigado a Deus porque nós temos conseguido alcançar o objetivo de assistir os irmãos da comunidade, da igreja, os membros que têm passado por um momento difícil, de dificuldade. Obrigado. E ainda, às vezes, até suprir a necessidade de outros. Isso é fruto de fidelidade, de generosidade, de comprometimento, de entendimento acerca das mordomias na tua casa. Obrigado a Deus pela voluntariedade e liberalidade do teu povo. Receba, Senhor Deus, essas entradas que chegam essa manhã, que é de grande valia, de grande importância para darmos continuidade, ó Pai, na sua casa. Entregamos a nossa vida financeira nas suas mãos, não como quem está aqui negociando, barganhando, querendo algo em troca, mas como quem sabe e entende que se o Senhor não guardar, é em vão a vigilância. Se o Senhor não nos abençoar, o trabalhador não vai poder colher o fruto do suor do seu rosto. Então, em tudo nós dependemos de Ti, e por isso colocamos a nossa vida financeira nas suas mãos, projetos, sonhos, alvos, que é importante, até mesmo se tratando de uma vida organizada, equilibrada, de planejamento, é de grande importância que assim também tenhamos alvos e possamos buscar, mas sempre lembrando que a sua vontade é que é boa, perfeita e agradável, que a sua vontade seja feita. Portanto, muito obrigado. Abençoe essas entradas que chegam essa manhã na sua casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Os adolescentes podem acompanhar o Tadeu. Espero vocês logo mais aqui, né? De manhã vocês têm um momento a sós, do estudo, da revista, mas venham à noite. Falando sobre a noite, uma mensagem importante, porque há momentos na nossa vida que nos deparamos com certas situações, que se não estivermos com o coração bem firmados e atento na palavra do Senhor, nós podemos titubear, balançar, duvidar. Então qual é o título da reflexão logo mais? Não desista da promessa por causa das más notícias. Nós também não estamos isentos das más notícias. Mas como ela tem influenciado a nossa vida? Que você não desista das promessas por causa das más notícias. Então vai ser uma mensagem baseada no livro de Números, capítulo de número 13, uma passagem também muito conhecida, quando Moisés, em Cades Barneia, ele envia 12 espias e logo mais, venha, para você ver o restante, o desdobramento dessa palavra, a fim de que você tenha a sua fé fortalecida, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas agora, pela manhã, haja visto que nós mantemos o perfil de uma escola dominical, eu estou trazendo série de mensagens, aliás, de um estudo, de uma exposição bíblica, que é até diferente às vezes de uma série de mensagem, mas uma exposição. Fizemos isso,
março, abril até maio, falando sobre a primeira epístola de Pedro. Depois, recentemente, falei sobre a segunda epístola, ou a segunda carta, como temos o hábito, o costume de dizer, né? Houve uma exposição de um dia, numa manhã, porque se trata de um livro de um só capítulo, e o Lucas trouxe um panorama da epístola de Judas, que tem muita coisa a ver, tanto com a de Pedro, principalmente com a segunda epístola de Pedro, o capítulo 2, a exemplo do estudo que nós vamos começar a partir de hoje. E aí, um bom tempo nós vamos estar aqui meditando na epístola de João, ok? Mas eu quero, antes de pedir aos irmãos para abrirem a sua Bíblia, dar as boas-vindas àqueles que nos honram com a sua presença, recebendo ali o Marquinhos, seja bem-vindo, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela sua visita essa manhã, sinta-se à vontade em nosso meio. Essa manhã, queridos, eu vou pedir para que você se mantenha sentado, por quê? Nós vamos fazer uma leitura, isso também é uma prática muito importante quando você vai fazer um estudo, uma leitura completa dessa primeira carta. São 5 capítulos dessa primeira carta de João. Então você pode começar a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João. E nós vamos não gastar, mas investir alguns minutos fazendo uma leitura. Mas eu sei que para ler toda esta primeira epístola, nós vamos gastar talvez aí uns 16 ou 17 minutos, no máximo, fazendo essa leitura. Então, você já teve aqui um período em pé, louvando. Então, hoje, mas mantendo a mesma reverência, mas sentado, você pode acompanhar. A primeira epístola de João fica bem próximo lá já do final da Bíblia. Próximo já de Apocalipse, né? Então, uma leitura que requer uma concentração, porque, como eu disse, nós vamos ler toda a carta, mesmo sentado. É uma espécie de lectio divino, né? Uma leitura divina, uma leitura orada. Não completamente, porque essa prática, né, do lectio divino, são costume de uma tradição, né? Quando a igreja ainda era uma única igreja, isso no 4º século, aqueles que ficavam como no monasteiro, eles, recluso, tinham o hábito de ter um momento onde eles liam não apenas um versículo, mas um capítulo inteiro, ou conforme nós vamos fazer um livro, tiravam um momento de meditação, onde saltavam algumas palavras que ele leu, e depois ele orava sobre essas palavras, e tinha um momento de contemplação, né? Então, o lectio divino seria isso. Então, aqui vai ser uma parte. Hoje eu vou dar ênfase a essa leitura, e mais à frente falar um pouquinho do autor. Hoje é apenas a introdução, o início daquilo que nós vamos estar tratando ao longo de algumas semanas, expondo cada trecho das epístolas de João. Eu creio que você já encontrou. Deixa eu beber um pouco de água, pedir aos irmãos do louvor, olha, me ajude a poupar a voz, mas não tem como, né? A gente vai louvar, a presença de Deus nos leva a cantar, a glorificar, e a gente vai ficando rouco. Primeiro João, como às vezes o costume também de chamar, a partir do capítulo 1, fazemos assim essa leitura. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora,
a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo, porque conheceis pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde os princípios. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se de fato somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era maligno, assassinou seu irmão. E por que ele assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele.
E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessar Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos, que vem, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos o que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e de sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho.
aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. Por esse, não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado. É a tua leitura. Uma leitura extensa, densa. Mas, ó Deus, podemos ver o quanto o Senhor dá ênfase à obediência, ao amor, o quanto Cristo é exaltado, engrandecido, exaltando sempre a ação do Filho, a importância de crer no Filho. Quem crer no Filho tem a palavra, quem tem a palavra obedece a palavra, quem obedece ama. Então, Deus, muito obrigado por essa leitura. E que o Senhor continue falando ao nosso coração, ó Pai, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje, como uma palavra de introdução, né, na semana que vem, aí sim vamos entrar diretamente, parte por parte, mas aqui apenas para a gente ter uma noção, né, uma leitura que já obtemos aqui informações importantes. Principalmente no que se diz respeito ao trato um para com o outro. O amor, de não guardar ressentimentos, mágoas, porque isso nos distancia da vontade de Deus. Mas hoje eu quero me ater um pouco ao autor dessa carta. Quem que escreveu essa carta? Quem ele era? Qual a sua personalidade? Quais as características, né, do autor dessa carta? Muito embora diferente do que nós estudamos em Pedro e também nas cartas do apóstolo Paulo, onde ele menciona o seu nome logo de início e a quem é endereçada. Então, o autor aqui nós lemos e não apareceu. Você viu o nome de João aqui? Não apareceu, né, no corpo da epístola. Aliás, essa epístola, ela é, segundo alguns estudiosos, desprovida de remetente e destinatário. Paulo tinha o costume de dizer, eu, Paulo, vos escrevo. Aí dizia, se fosse para a igreja em Gálatas, a igreja em Corinto, a igreja em Roma, ele então dizia ali quem era o destinatário. Tinha as cartas pastorais, Timóteo, Tito, então ele dizia. Também teve uma carta bem pessoal, Filemão. Então, tinha tanto o remetente como o destinatário. Mas aqui ela é desprovida desse remetente e do destinatário. Mas há um consenso quase unânime na história, por meio de evidências externas e internas, que esta epístola foi escrita pelo apóstolo João. Sim, João, o mesmo que escreveu o quarto evangelho, o evangelho de João e também, né, a grande revelação, a escatologia, que é o livro de Apocalipse. Então é esse João. Então quais são as provas internas? Bom, se você se familiariza, né, com a Bíblia, com a palavra de Deus, quando você ler
o evangelho, o quarto evangelho, né, segundo João, escrevendo acerca de Cristo, da missão de Cristo, você vai observar que o estilo, o vocabulário, os pensamentos que o João, né, utiliza ali no evangelho, e da primeira carta que nós estamos dando início hoje, são tão semelhantes que é extremamente provável, né, que o autor seja o mesmo. Nós observamos isso. Aliás, essa é uma das maneiras de se interpretar a palavra de Deus, dentro, né, da hermenêutica, da exegese. Você vê o perfil, o linguajar, a maneira como o autor, né, se comporta, os seus costumes. Então, quando você faz um paralelo do Evangelho com essa primeira carta, você vai ver muitas semelhanças, principalmente no que se diz respeito aos estilos, aos pensamentos e ao vocabulário que João utiliza. Quanto às provas externas, né, também os chamados pais da igreja, né, segundo os estudiosos colocam, quem são os pais da igreja? São os líderes que sucederam, depois que morreram todos os 12, né, os apóstolos. Então vieram aqueles que deram continuidade, principalmente a partir do segundo século. Então, menciono aqui Irineu, Clemente de Alexandria, Policarpo, que foram líderes religiosos, alguns bispos, que no segundo século deram continuidade à pregação, à palavra, à igreja. Lembrando que Atos dos Apóstolos ele não terminou, ele continua sendo escrito até os dias de hoje, a história da igreja. Hoje somos nós, eu e você, que fazemos parte da história da igreja. Então, após a morte, né, dos apóstolos, vieram então esses que são conhecidos pais da igreja. Um deles, aliás, Pápias, ele teve até contato com João, contato íntimo, conversou com João. Pápias já vivendo no início do segundo século, por volta ali de 215, mas ele teve contato com João. Aliás, ele escreveu algo interessante, porque João, mesmo já na sua velhice, ele era um homem intenso, né? É bom poder ver aqui, né, o irmão Francisco, acima de 80, agora o irmão José Valdemiro, com 80, que ainda na sua velhice dá fruto. João, né, foi o último a morrer dos apóstolos, já velho, mas ele continuava atuante, escrevendo. E Papias, mencionando acerca desse vigor, dessa intensidade de continuar produzindo de João, ele que teve contato com João, esses nomes, amados, não estão escritos na Bíblia. Falando aqui dos pais, daqueles que sucederam. Mas como eu disse, Papias ele teve contato. E falando acerca desse estilo, desse vigor de João, que mesmo na sua velhice ele produzia, Papias escreveu, voz viva e constante. Assim ele resumiu a vida de João, mesmo na sua velhice. Uma voz viva e constante. Então essas são as provas externas, que vão direcionar para que a gente então creia, e como eu disse que houve um consenso quase que unânime, que o autor dessa carta é o apóstolo João. Mas quem foi João? A Bíblia fala acerca da sua parentela, da sua família? Sim ou não? A Bíblia vai dizer que João é filho de Zebedeu. E a sua mãe era Salomé. E ele também tinha um irmão que chamava Tiago. Seu pai era um empresário da pesca. E tudo indica que era um empresário, diga-se de passagem, bem sucedido. Por quê, pastor? Tem como a gente ter esse entendimento da palavra de Deus? Sim. Porque lá no capítulo 1 de Marcos, não precisa abrir, eu só vou estar citando algumas referências. Como eu disse, eu estou falando aqui do perfil. Quem é o autor? Filho de Zebedeu, Salomé, irmão de Tiago. Seu pai, um bem-sucedido na área da pesca, um empresário bem-sucedido. Por quê? Na ocasião em que Jesus chama os dois irmãos, assim como já havia chamado Pedro e André, ele então, ao chamar João e Tiago para segui-lo, diz a palavra de Deus no versículo de número 20 de Marcos 1, que eles, deixando o seu pai Zebedeu junto com seus empregados, seguiram a Jesus. Então a gente entende, um homem naquela época que tinha empregados,
está ali no plural, era um empresário bem-sucedido da área da pesca. E eles, então, deixando o seu pai, provavelmente seriam o herdeiro, né, dessa empresa, talvez uma cooperativa, mas eles deixaram para seguir a Jesus. João era galileu, certamente deve ter crescido em Betsaida, às margens do mar da Galileia, tão conhecido mar da Galileia. Junto com seu irmão Tiago, formaram também ali, comporam aquele grupo de 12 que Jesus escolheu. Entre, como eu já citei aqui, Pedro, né, André, Mateus, e assim vai, Tadeu, vai dizendo Filipe, cada um dos 12 discípulos, juntamente com seu irmão, também fez parte desse grupo. Mas algo que também chama atenção acerca de João, juntamente com seu irmão e com outro discípulo, que é Pedro, que ele tornou-se um integrante do círculo mais íntimo de Jesus, desfrutando de intimidade maior, como, por exemplo, na ocasião da ressurreição da filha de Jairo, apenas estava com Jesus, os discípulos, João, Tiago e Pedro. Isso está em Lucas capítulo 8, versículo 51. Um outro episódio em que foi exclusivo, de forma mais íntima para esses três, foi o episódio quando no monte o Senhor transfigurou. Nós conhecemos como a passagem do Monte da Transfiguração, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 28. E também, juntamente com seu irmão e Pedro, segundo vemos em Marcos 14, 33, ele também estava junto com Jesus naquele episódio tão cruel, tão difícil, em que Jesus estava ali agonizando, orando, e o seu suor se tornou como gotas de sangue no Getsemane. Então, além de fazer parte dos 12, ele gozava dessa intimidade maior, fazia parte desse ciclo mais próximo, que eram esses três discípulos, João, Tiago e Pedro. Ele foi também, como ele mencionou no seu evangelho, no capítulo 13, versículo 25, o discípulo que teve o privilégio de encostar a cabeça no peito de Jesus. João também, como registra nesse evangelho, capítulo 19, 26, foi chamado pelo próprio Senhor como discípulo amado. E assim, João acabou ganhando, acoplando ao apóstolo esse título, o apóstolo do amor. Que maravilha, que bênção. Mas será que João sempre foi perfeitinho, santo em todo o tempo? O que você acha? Não, porque a própria palavra, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3, dizendo que não há um justo sequer, todos pecaram, todos são pecadores. Esse apóstolo do amor, esse discípulo amado, esse que inclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, esse que foi um dos 12, ele também teve lá as suas peripécias. Precisou, como eu e você precisamos, de ser transformado, de ser lapidado. E ele, em algumas ocasiões, tanto ele quanto o seu irmão, foi repreendido por Jesus. Teve que ser corrigido, porque eles não eram tão humildes assim. Não eram tão mansos assim. Havia alguma soberba no seu coração, alguma vaidade. Tanto que, depois você pode ler em casa, em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 36 ali, o que acontece? Eles viram algumas pessoas pregando, e ele ficou indignado com aquilo dali. E Jesus teve que adverti-lo. Aliás, Marcos 10, 37, tem uma outra situação falando de humildade, deixa eu corrigir aqui, é que eles fizeram um pedido assim, muito audacioso, para não dizer assim, esse camarada, tanto que os discípulos, os outros amigos, que compunham os 12, ficaram tudo assim olhando para eles, bonitão, o que eles pediram? Vai dizer o texto, eles falando com Jesus, permita-nos, na tua glória, nos assentarmos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Aliás, amados, pedido esse que foi endossado pela sua mãe Salomé. Aí já o evangelho de Mateus que registra isso. A mamãe também, meus filhinhos bonitinhos, Jesus, deixa ele lá, um ficar à sua direita e o outro à esquerda. Querendo ter um status maior, um destaque maior, não sabiam o que estavam pedindo. Jesus o advertiu. Aí uma outra situação para você ver acerca da sua personalidade.
Jesus deu um apelido aos dois irmãos. Vocês sabem qual é o apelido? Bom, pelo apelido já dá para você mais ou menos imaginar. Filhos do trovão. O que será isso, hein? Por que filhos do trovão? Né? É a palavra transliterada do aramaico, Boanerges. Então, é filhos do trovão. Será por quê? Isso fala da sua personalidade. Aí sim, né, o que eu ia falar sobre um episódio em que eles viram alguém repreendendo um espírito maligno e o espírito saiu daquela pessoa. Só que aquele camarada que estava lá fazendo aquela ação não pertencia ao rol, não estava junto com Jesus e seus discípulos. Então o que eles fizeram? Repreenderam e mandaram o homem parar a obra. Aí Jesus teve que chegar e falar e repreender a eles, dizendo: que isso? Se eles repreenderem o meu nome, dificilmente ele vai falar algo contra nós, porque quem não é contra nós, é por nós. Mas a outra situação foi mais terrível, que dá para entender um pouco mais sobre esse filhos do trovão. Foi quando Jesus, numa ocasião, indo para Jerusalém, ainda estava um pouco distante o local de destino, e eles então resolveram repousar numa aldeia que era de samaritanos. Nós sabemos que os samaritanos e os judeus, eles não se davam. Aí o que aconteceu? Eles foram até um certo indivíduo, para que ali pudesse encontrar um lugar para uma estada, para passar, para pernoitar. E eles não foram bem recebidos. E eles ficaram indignados. Olha a audácia deles. Senhor, quer que a gente peça que manda fogo do céu, que caia fogo do céu? Aliás, peça não. Eles foram até mais ousados. Quer que a gente mande, se é que eles podiam mandar em alguma coisa, quer que a gente mande que caia fogo do céu para consumir a esses? Jesus chega e adverte dizendo: vocês não sabem que espírito sois. Então, o apóstolo do amor, o discípulo amado, também não era tão santinho assim. Não era tão humilde assim, para querer um lugar de destaque no céu, à direita do Senhor, está ali lado a lado, para repreender alguém que estava fazendo o bem, a obra, para poder querer amaldiçoar uma outra pessoa só pelo simples fato que não o acolheu. Então esse homem precisava de ser transformado. E amados irmãos, essa grande obra, o grande mistério do Evangelho, à medida que você caminha com Cristo, à medida que você está com Jesus, quem está com Jesus não pode ser mais a mesma pessoa. Por isso o Senhor, Ele não escolheu só homens perfeitinhos, não. Ele escolheu homens que viviam em certas práticas, como Mateus, né, o maioral dos publicanos, que era um coletor de imposto, que tinha ali toda a fama de um coletor de imposto de levar vantagem, botar, engavetar alguma graninha a mais, ou cobrar algo a mais para levar benefício e encher o seu bolso. Jesus escolheu homens assim. Jesus escolheu homens impetuosos, precipitados, alvoroçados como Pedro. Jesus escolheu homens que ele mesmo deu o título de filhos de trovão por causa da sua personalidade forte. Mas Jesus transforma. E se nós andarmos com Jesus, a nossa vida é transformada. Então ele foi sim, sendo transformado no apóstolo do amor. Ele teve que passar por essa transformação. Aliás, nós vamos ver ao longo do estudo dessa epístola, a partir das próximas semanas, que essa é uma das provas, um dos 3 princípios básicos presente nessa carta. Uma norma de conduta do cristão, ou do cristianismo, que exige ele ser o quê? Diferente. Ser santo. Do hebraico kadosh, ou do grego agios, que também tem como definição, além da palavra separado, ser diferente. Então, ainda que a gente esteja falando aqui do autor, a gente tem ensinamento, e uma das coisas para a gente aplicar na nossa vida, eu na minha e você na sua, o crente é diferente na sua pureza moral, na sua ética sexual, na bondade e no trato para com os outros. Isso faz parte. Essa é uma das provas dos princípios básicos da vida cristã, a conduta do cristianismo. É preciso que a gente seja diferente, transformado. Ninguém nasce santo.
Ninguém passou lá pelas águas, já saiu ali, tirou tudo, não. A gente vai sendo lapidado. João era discípulo de João Batista. Depois da morte de João Batista, passou a seguir também a Jesus. Mais à frente, no capítulo 3 de Marcos, ele então passa a ingressar e fazer parte dos 12. Mas durante o ministério de Cristo, teve que ser transformado. Teve que ser lapidado. Foi moldado pelo Senhor, repreendido pelo Senhor. Porque às vezes teve atitudes que não eram de um cristão. Ao andar com Cristo, entenda isso. A nossa vida não pode ser mais a mesma. Nós estamos sendo transformados. É bom lembrar que a gente está sendo preparado para habitar no céu. E no céu, só os santos é que vão estar. Amém, igreja? Então, essa é uma das provas, né, algum dos temas presente nessa epístola que nós vamos estudar. Uma outra prova, né, acerca desses princípios básicos é a doutrina genuína. Ou seja, o que podemos chamar de prova doutrinária, a fé em Cristo. A prova social é um terceiro princípio presente nessa carta, que fala sobre o amor. Quem não ama não é nascido de Deus. Nós lemos aqui por diversas vezes. Aliás, a carta de João, se você percebeu, né, que nós fizemos uma leitura bem pausada, de vez em quando repete a mesma, parece que está repetindo a mesma coisa, né? É como uma espiral. Ela vai, fala de um tema, fala do amor ao próximo, aí ele começa a falar da obediência, daqui a pouquinho volta ao amor ao próximo, fala da fé em Cristo, fala de outro assunto, depois volta de novo, é como uma espiral, que vai trazendo a lembrança toda hora, trazendo, roda, volta àqueles pontos principais, a fim de criar uma ênfase, uma certeza daquilo que nós temos como verdade e como nós devemos viver. Então, amados irmãos, esses três princípios que nós vamos ver ao longo do estudo, eu resumiria de certa forma: o verdadeiro cristão crê em Cristo, né? É a questão da doutrina genuína. E por crer em Cristo, ele obedece os mandamentos e ele ama o seu irmão, né? Esses são os três princípios básicos presente. Mas ainda voltando a falar um pouco do autor, porque hoje eu quero me ater mais ao autor da carta. Nós então já sabemos quem é João, já sabemos quem foram os seus pais, quem era o seu irmão, sabemos que ele andou com o Senhor, e ele também foi um apóstolo que se destacou pelo fato de ter sido o único que não fugiu quando então Cristo foi para ser crucificado. Ele acompanhou o julgamento. João capítulo 18 registra isso, a partir do verso 15, ele estava presente aos pés da cruz, ao lado de Maria. Aliás, ele também recebeu a incumbência de cuidar. Uma das palavras da cruz, as 7 palavras da cruz, que já numa outra ocasião eu preguei aqui, 7 dias e 7 palavras, falando da última semana, né, da semana que é intitulada Semana Santa. Então aquela última semana de Jesus teve os 7 acontecimentos, 7 dias e as 7 palavras da cruz. Uma das palavras da cruz foi uma palavra de cuidado. Cuidado com a sua mãe. Quando então ele chega e diz para João, isso está no capítulo 19, versos 26 e 27, João, eis a sua mãe. Mãe, eis o seu filho. Então veja, Jesus deu certas atribuições a este homem, porque percebeu que ele foi transformado. Houve uma mudança. Quem que dá a sua mãe na mão de uma outra pessoa, se você não conhecer? Você daria a pessoa que você ama, a mão de alguém para os cuidados de uma pessoa? Jesus então percebeu, João agora está pronto. De fato, agora ele é um homem que ama. Por isso, João, cuide da minha mãe. Cuide de Maria. Também João foi uma testemunha ocular acerca da ressurreição de Cristo. Ele esteve presente em alguns episódios, naquele momento em que os discípulos estavam trancados, né, a porta trancada, com medo, João estava ali. João também estava no momento no mar de Tiberíades, na segunda ocasião em que Jesus opera o milagre da grande pesca, porque teve o primeiro momento,
quando ele chamou e comissionou os discípulos, dizendo: agora eu quero que vocês sejam pescadores de homem, mas também após a sua ressurreição, quando eles já estavam lá desanimados, entristecidos, bom, a gente não tem nada para fazer, Jesus ainda estava no túmulo, pensando eles, não tem nada para ser feito, vamos voltar a pescar. E foram pescar. João estava entre aqueles 7, quando Jesus aparece lá na praia, dá o sinal, Jesus estava preparando lá um churrasquinho, brasa, peixe na brasa, né? Jesus de vez em quando fazia lá uma comidinha especial, e eles estavam lá, passaram a noite inteira e não pescaram nada, como da outra vez. Aí Jesus chegou e falou: olha, lança do outro lado, a rede vem cheia de peixe. Aí o que João fez? Foi João que lembrou: opa, eu já vi isso antes, eu estou lembrando. Pedro, é ele. Pedro mergulhou na água e saiu nadando para a praia para encontrar com Jesus. Então ele foi testemunha ocular do Cristo ressurreto, porque esse segundo episódio no mar de Tiberíades foi quando então Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos. Então ele foi testemunha ocular. Ele estava ali presente quando Jesus foi assunto aos céus. João é esse homem. Este é o autor desta epístola, que passou a ser reconhecido como um homem importante, uma referência para a igreja, dando continuidade. Provavelmente passou seus últimos dias em Éfeso, antes de ser banido, né, por Domiciano, o imperador, para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Ele viveu boa parte da sua velhice em Éfeso, onde provavelmente escreveu o Evangelho e as epístolas. E muitos, né, estudiosos acreditam que o período que ele escreveu essa epístola foi entre 90 a 95 antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo. Isso ainda no primeiro século. Por isso os outros que eu mencionei como pais da igreja, né, Policarpo, Papias, Clemente de Alexandria, vieram posterior. E ele então provavelmente viveu nesse período, tendo morrido 98 depois de Cristo. Ele morreu de morte natural, diferente dos outros que foram martirizados. Por exemplo, seu irmão Tiago foi o primeiro, né, a ser decapitado. João morreu de morte natural, morreu de velhice. Foi o último apóstolo dos 12, e depois que veio Paulo, foi o último dos apóstolos a morrer. Foi exatamente João, esse que é o autor da epístola. Epístola essa, como eu disse, que ela é desprovida de remetente, mas como falei das provas externas e internas, por causa do vocabulário, do estilo de pensamento que se assemelha muito ao Evangelho, assim os estudiosos atribuem João como o autor e como a prova externas acerca dos pais da igreja. Mas não tinha um destinatário. Para quem ele escreveu essa carta? Ela não foi endereçada a uma única igreja, como Paulo escreveu a Gálatas, a Filipenses, a Colossenses, aos Coríntios, aos Romanos. Não há aqui, né, uma menção de uma igreja, mas ela foi escrita às igrejas do primeiro século. Muito mais, penso eu, do que as igrejas da Ásia Menor. Eu penso e trago para mim e para a sua vida, porque essa carta que nós lemos hoje, a primeira carta, ela é uma carta para a igreja de todos os tempos. A carta de João é uma carta para crente. É uma carta para quem crê em Jesus Cristo. É uma espécie de tratado teológico. Se o Evangelho, ele escreveu para descrentes, o quarto Evangelho, o Evangelho de João, cujo seu propósito era que os seus leitores crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso diz lá João 20, 31. Essas coisas vos escrevo para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenha vida em seu nome. Então ali ele escreveu para que pessoas pudessem crer. Ele escreveu a descrente. Essa primeira carta, como nós vimos e vamos ver, né, de uma forma mais calma, estudando parte por parte, ela foi escrita para crentes com o propósito de dar garantia aos que creram em Cristo acerca da salvação. Nós vimos isso no versículo 5 de número 13, né, que diz assim: essas coisas vos escrevi,
a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Eu gosto muito da Nova Versão Almeida Atualizada, para a gente entender essa parte, que essa carta foi escrita para crente. Quando então ele diz assim: essas coisas escrevi a vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que vocês têm, é garantido a vocês, a vida eterna, a salvação. Esse foi o propósito. Se no Evangelho foi para descrentes que cresce que Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus, agora ele escreve para os crentes, para que os crentes mantenham essa fé, crendo que terão a vida eterna em Jesus Cristo. Concluindo, João, ele se apresentou como presbítero, mas nós vimos aqui falar tanto de amor, de expressão, de carinho tão tremenda. Você viu várias vezes que nós aqui lemos amados, filhinhos. Assim ele tratava a comunidade cristã. Então, como presbítero, sim, como um líder, como um pastor, mas com o amor e um cuidado de um pai. Onde algumas vezes, principalmente no capítulo 2, por diversas vezes você vai ver a expressão filhinhos. Assim ele tratou a comunidade cristã. Assim ele tratou a igreja. Assim ele tratava os que acreditavam e criam em Jesus Cristo, que eram do caminho, filhinhos, com o amor de um pai. Como alguém que leva, né, a criança pela mão. Quem conduz uma criança pela mão, ele está fazendo o quê? Protegendo, guardando, guiando, fazendo com que permaneça no caminho. Amados irmãos, João é esse, que conduz a igreja para longe dos perigos dos falsos mestres, das falsas doutrinas. Como nós vimos aqui ele destacando, embora ele não diga especificamente quem são, mas pela defesa que ele faz, a afirmação em determinados momentos, que como se fosse, né, apologética, a defesa da fé, do que ele crê, do que ele então está pregando, entende-se que principalmente dos grandes adversários e os falsos ensinamentos eram do gnosticismo. Nós vamos tratar isso mais à frente no decorrer, mas só como introdução, né? John Marcato assim destacou o gnosticismo. John Marcato é um estudioso, né, contemporâneo, autor de vários livros e também de comentários da Bíblia, e falando sobre o gnosticismo, que tal como o judaísmo causou tanto danos e Paulo teve que ser forte, veemente na defesa da fé cristã, da fé evangélica para combatê-los, e nós vemos isso nos escritos de Romanos, Gálatas, Colossenses, ele combatendo o judaísmo. Paulo combateu muito. Os 3 primeiros séculos, ou seja, no final da vida de João, segundo, terceiro século, a grande praga, a grande falsa doutrina era o gnosticismo. E assim John Marcato define. Influenciado por filósofos, como por exemplo, Platão, defendia um dualismo, segundo o qual a matéria era inerente má e o espírito era bom. Em consequência dessa preposição, esses falsos mestres, embora atribuíssem algum tipo de divindade a Cristo, negaram a sua verdadeira humanidade para preservá-lo do mal. Então eles defendiam isso. Ora, a carne, tudo que foi criado está aqui na terra, não é bom, é mal. Bom, quando a gente lê Gênesis, a criação, ao término de cada dia, o que diz a palavra? O que Deus falou? Tendo terminado o terceiro dia, viu Deus que era tudo bom. Então só essa afirmação lá de Gênesis já faz cair por terra essa questão. Mas eles, assim como eu disse, eles atribuíam uma certa divindade, mas eles não acreditavam que Jesus estava ali. O corpo de Cristo era santo. Jesus, amados, ele não era 50% divino, 50% humano, não. Ele veio 100% Deus, 100% homem. O gnosticismo também acreditava o seguinte, que Jesus nasceu, quando ele foi batizado, aí ali o Espírito de Cristo entrou nele. Aí ele passou a ser santo.
Mas antes da sua crucificação, o Espírito saiu, porque o homem, jamais o ser humano poderia ser bom. Então, doutrinas terríveis, João combate. E qual a maneira que ele combate essa questão? Quando nós lemos, né, no capítulo 4, versículo 2, ele disse assim: nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, Jesus veio em carne, o verbo se fez carne, ele esteve entre nós, como João disse, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Ele foi morto e crucificado. Uma outra forma que João utilizou, né, como apologética para defender a fé e combater as falsas doutrinas, até mesmo em relação a essa questão do batismo, ele fala, na terra, 3 também são os que testificam, o Espírito, a água e o sangue. Então o que ele está falando ali? Do Espírito, está muito claro, do Espírito Santo, mas da água, ele está se relacionando ao batismo, e o sangue, o gesto que Cristo fez na cruz, morrendo, derramando o sangue, não tira dele a divindade, o direito de ser santo. Então João teve esse combate. Voltando aqui para a gente concluir essa introdução, falando mais sobre o autor, sobre esse cuidado de João, um presbítero, um pastor, mas com o coração de um pai, que por diversas vezes chega e diz a essa comunidade: amados, um gesto não é carinhoso, amados, se você pecou, não é bom que peque não, mas você tem advogado. Se você pecar, confesse, porque o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Com amor de pai, por diversas vezes ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi exatamente para que vocês não cometam esses erros, não vivam dessa forma. Então, eu vejo a figura de João, o autor aqui da carta, como aquele que conduz um filho pela mão. João conduz a igreja para longe dos perigos das falsas doutrinas, a fim de que ela possa andar na luz, porque ele afirmou aqui que Deus é luz, e que Deus é amor, e aquele que permanece em Deus, permanece o Senhor nele, porque Deus é amor, Deus é amor, o que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. João, o apóstolo do amor. Na semana que vem, entrando então nos primeiros versículos, já de uma forma bem, João vai direto ao assunto. Ele não fala, como eu disse, dele mesmo, nem quem são os destinatários, mas ele já vai logo direto falando, Jesus, a manifestação de Deus entre os homens. Aí sim nós vamos começar a expor os versículos por versículo dessa carta, que tem muito a nos ensinar nessa escola dominical. E a gente vai aprender que mesmo não sendo perfeito como João não era, ele foi transformado pelo Evangelho, ele foi transformado por Cristo. Além de termos condição de defender aquilo que cremos, por aquilo que vamos aprender, nós vamos ser transformados, porque assim como João andou com Cristo, nós vamos andar à medida em que ouvir os ensinamentos do Senhor. E sermos assim amados por Deus, porque você também é filhinho, assim como João tratou a comunidade cristã daquela época. Vocês são filhinhos de Deus, que precisam de ser conduzidos. E quando nós somos conduzidos pela palavra, iluminado pelo Espírito Santo, nós cantamos aqui, vem Espírito Santo me guiar, desvenda os nossos olhos. Eu peço a Deus que desvenda os nossos olhos, crie em você um desejo de conhecer e de estudar a palavra. É diferente de uma pregação como logo mais, né? Não desista da promessa por causa das má notícias. Temática é um estudo, mas um estudo que nos dá firmeza, conhecimento para defender aquilo que nós cremos e nos livrar dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos. Que a epístola de João, que a carta de João, do discípulo amado, possa nos conduzir à luz e a viver esse amor, porque Deus é amor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai amado, Senhor, aqui nós apenas fizemos uma leitura,
mas uma leitura dos escritos sagrados. Então, esse apenas não se trata de um apenas no sentido diminutivo, que não é interessante, superficial. Não, nós fizemos a leitura do texto sagrado. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é útil. Mas falamos um pouco da personalidade desse homem. Quem escreveu? Quem foi esse homem inspirado? Nós aprendemos acerca de João. Não apenas do contexto da sua família, mas que esse homem que foi chamado e conhecido como o apóstolo amado, também teve as suas peripécias, teve o seu pecado, mas à medida em que ele andou com Cristo, ele foi transformado. O homem cheio de vaidade, cheio de desejos, que não falar nada acerca de humildade, pois quis e desejou um lugar em destaque. O homem que juntamente com seu irmão, severo, querendo punir as pessoas, ao ponto de achar que poderia mandar fogo cair do céu, ou seja, uma demonstração de ódio, de um coração ressentido, aborrecido, vingativo, foi transformado. Senhor, que a Tua palavra transforme o nosso coração, que a Tua palavra transforme a nós que somos a Tua igreja. Nós andamos contigo, nós não podemos ser mais a mesma pessoa, nós precisamos de ser diferente. Que essa palavra ajude a igreja a ser diferente, diferente no que se diz respeito à doutrina, à fé, à obediência e no trato uns para com os outros. Porque se não amar o irmão, nós lemos aqui essa manhã, nós somos mentirosos. Ah, Deus, muitos o Senhor tem para nos ensinar. E que, ó Deus, o nosso coração esteja aberto, e a nossa mente também, e os nossos olhos desvendados pelo poder do Teu Espírito, para compreendermos as Suas verdades, e assim sermos fortalecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, próximo domingo, vamos falar de Jesus. Os primeiros 4 versículos aí logo destaca Jesus. Não, Deus encarnado, presente, atuando. Tá bom? E logo mais, como já anunciei, não desista das promessas, diante das más notícias. O que é isso? À noite, às 19 horas. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Terça-feira, oração. Homens, por favor, até para a gente se organizar, o diácono está ali na saída, você só fala o nome e ele vai estar anotando. Isso é para a gente se organizar. E eu espero que você que deu seu nome, tente traga um vizinho. Poxa, vamos lá, vamos ouvir, poxa, algo importante para a sua saúde. Estejam presentes. Ergue as suas mãos. Pai Celeste, muito obrigado por essa manhã. Uma manhã de introdução aos escritos sagrados, mas que, ó Deus, já começa a trabalhar em nosso coração o desejo essa semana de ler. Que os ouvintes aqui presentes, aqueles que vão ouvir essa palavra através do Facebook, do YouTube, já possam pelo menos ter a curiosidade de voltar e ler com calma, meditar, sim, lecto divino, meditar, pensar, orar, deixar o Espírito Santo sondar o seu coração, para ver se nós de fato estamos vivendo, o que aprendemos, o que eu posso tirar de lição, para chegar aqui na próxima semana, no próximo domingo, faminto. Eu quero aprender, Jesus, me ensina. Eu quero ser uma igreja que ama, eu quero ser uma igreja que obedece, eu quero ser uma igreja diferente, eu quero poder ser uma igreja que tem a luz de Deus, a luz do Senhor. Ajuda-me, Senhor, porque eu sei das minhas limitações, eu sei o quanto também preciso aprender para poder ter essa responsabilidade, e quem sabe, pelo menos, ó Deus, seguir o exemplo de João como um bom pai, que guiava na sua palavra, filhinhos amados, como um pai que conduz o filho pela mão. Eu posso estar conduzindo essa igreja com o mesmo carinho, com o mesmo amor, mesmo quando tratar de situações complexas, que nos confronta, que é o pecado, mas que possam entender
que é com um propósito maior, a fim de que a gente tenha a vida eterna, porque o céu é o nosso lugar. Amado Deus, muito obrigado por esse momento, por esse período. Abençoe o restante desse dia, nos encontros, no almoço. Traga o teu povo logo mais, que a tua palavra seja pregada, que vidas sejam despertadas, que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas e continue na tua presença. Visite os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão no leito, aqueles que não estão no hospital, mas estão em casa, acamados, que estão se recuperando de uma enfermidade, outros estão vivendo momentos tensos, difíceis, de aprisionamento, momentos de angústia de alma, momentos de depressão. Senhor Deus, liberta, transforma. Temos orado aqui constantemente também pelo nosso bispo, que vai iniciar o tratamento, ó Deus, para combater o câncer, com quimioterapia, seja com ele, seja com Marta, restabeleça Marta, que diante de tantos acontecimentos atingiu o golpe, está no momento de depressão profunda. Deus, seja com a tua serva, ela é de tão grande importância ao lado ali do seu esposo, nesse momento delicado de tratamento que ele vai passar. Nós oramos pela vida, ó Deus, do teu servo, Bispo Walter. Eu lembro do nosso irmão Gerson, esposo da Abigail. Ambos também passam por momentos tão difíceis, que a tua misericórdia, a tua graça alcance neste momento. Seja com Selminha também, esposa do pastor Antônio. Dias difíceis, de dores, de tensão. Ajuda, Jesus. Nós estamos aqui neste mundo não isento de passarmos por aflições, como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas a tua palavra diz sobre o bom ânimo. Só o Senhor pode trazer, só o Senhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Exatamente quando nos sentimos desprovidos, fracos, sem condição, impotentes, o Senhor vem e nos surpreende, surpreenda, restaura, manifesta do teu poder e da tua cura, Jesus. É o que nós te pedimos. E assim, ó Pai, oramos entregando esse culto a Ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia. Vá em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.